Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a esta atividade promovida pela Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com todos os senhores desse estudo da verdade da vida. A Seichonoye, através do Departamento da Prosperidade, divulga os ensinamentos Homem Filho de Deus para que todos nós possamos caminhar dentro da absoluta verdade, Homem Filho de Deus perfeito. Há muito tempo atrás, quase um século, o jovem Masaharu Taniguchi procurou insistentemente coerência entre o que ele havia ouvido a respeito do ser humano com aquilo que Jesus Cristo e Sakyamuni Buda havia ensinado. Decorrendo alguns milênios, centenas de anos, o homem alcançou um status impensável naquela época, conquistando e desvendando mistérios através da ciência e da tecnologia. Chegamos realmente a um patamar incrível de evolução no sentido materialista, dominando a física, dominando todos os recursos materiais. Porém, aquilo que Jesus disse, que a verdade nos tornaria livre, ficou para segundo plano. Com o decorrer dos séculos, a essência dessa verdade foi distorcida e chegamos aos dias atuais realmente sem saber como conciliar essa verdade inquestionável no nosso dia a dia. Então, o jovem Masaharu Taniguchi, através da meditação, buscou respostas para essas incoerências e recebeu, então, as revelações divinas. E quando escrevia essas revelações divinas, num determinado momento, ele escreveu um poema que, após a leitura, ficou extasiado com tamanha coerência e transparência,
Porém, os seus seguidores, ao ler essa poesia, vendo resultados concretos no dia a dia, sugeriram então que este poema se tornasse a Sutra Sagrada da Seichonoye. Sem oposição, então o mestre consentiu e assim surgiu a Sutra Sagrada. Bem, na Sutra Sagrada nós lemos no primeiro capítulo Deus, e aqui então a gente fica bem claro o que é Deus. Tudo o que existe foi feito por Deus e tudo que Deus fez é perfeito e absoluto. Não há a mínima possibilidade de erro aí. Se Deus fez tudo e perfeito e nos criou com a sua imagem e semelhança, então o mestre encontrou nas revelações divinas as explicações compreensíveis para o dia de hoje, o que é essa perfeição, o que é essa imagem e semelhança de Deus. E hoje, nessa proposta de para prosperar nos negócios, é preciso principalmente cultivar a capacidade de vivificar todas as coisas. No livro A Verdade, volume 3, né, no capítulo 8, ele escreve e nos explica como, então, chegar a essa situação. Então eu vou fazer aqui uma pequena leitura para depois nós trocarmos ideias a respeito disso. Na página 95, capítulo 8, conscientize-se da provisão infinita de riquezas. Riquezas aqui não significa bens materiais, acúmulo de patrimônio. Riqueza não é simples acúmulo de matéria, ela é sustentada pela mente. Cerca de 25 ou 26 anos atrás, isso quando o mestre escreveu esse livro, portanto já faz aproximadamente 50 anos. Houve um primeiro-ministro de nome Yuko Hamaguchi, que viveu a infeliz experiência de dar início a uma campanha de contenção de despesas e imediatamente uma crise econômica assolou todo o país. Espalhou-se a ideia de que quanto mais dinheiro se gasta, mais ele diminui, e as pessoas deixaram de gastar. A venda de mercadorias caiu e, em consequência, o comércio e a indústria de médio porte começaram a falir. Com a queda das vendas e não havendo necessidade de produzir, os trabalhadores foram sendo demitidos. Para efetuar cortes no orçamento público, o governo começou a demitir os funcionários públicos. Houve uma redução salarial e o país foi caindo cada vez mais na depressão econômica. Dessa forma, enquanto se mantiver o pensamento de que quanto mais se gasta, mais diminui a riqueza do país, esta, ao invés de aumentar, irá diminuir cada vez mais. Nós não somos uma existência carnal, somos existências espirituais. Somente quando alcançamos a compreensão de que os bens que circulam no mundo econômico também não são matéria, e sim mente, é que a riqueza passará a circular e aumentar infinitamente. Riqueza é dádiva de Deus. E dádiva de Deus é infinito. Quanto mais se usa essa dádiva, mais ela se manifesta, como consequência desse processo natural da evolução constante e infinita do mundo criado por Deus. Ir contra esta lei que permeia o universo é contrariar todos os princípios da criação de Deus. Eu faço sempre essa observação. No início da sutra diz, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. A isso nós denominamos Deus. Deus não é uma fantasia, uma imagem criada dentro da nossa imaginação, como aquela pessoa de barba branca, ou como um ser divino, para nos estar orientando dentro do pensamento de cada um. Deus é esta lei absoluta, mente absoluta, vida absoluta. É impossível você imaginar com raciocínio material o que isso significa. O universo é uma coisa infinita. Nós não podemos sequer imaginar, nem a ciência conseguiu chegar a um número para definir o que é o universo. E esta lei, esta vida, esta mente, rege com uma precisão incrível todo o sistema do universo.
E nós que somos criados à imagem e semelhança, somos o Espírito Santo individualizado para manifestar Deus sobre a face da terra. Quando Jesus disse a verdade vos tornará livre, passaram-se séculos e nenhuma pessoa ou pouquíssimas pessoas se propuseram realmente a estudar qual seria essa verdade. Indiscutível, irretocável, mas com o passar do tempo, quando não existia documentos escritos e tudo era transmitido verbalmente pelos seguidores desses grandes líderes, que foi Buda, Cristo, mais recente, foram sendo agregados pensamentos e conceitos não condizentes com a realidade que Cristo pregou. E chegamos aos dias atuais com um currículo extenso de conquistas científicas e tecnológicas, sem saber o que é esta verdade. E foi assim, então, que o Mestre, recebendo as revelações de que o homem é filho de Deus perfeito, buscou incansavelmente um raciocínio lógico, prático e viável nos dias de hoje. E transmitiu para a nossa felicidade a verdade, homem, filho de Deus perfeito. E em toda a sua obra, o mestre Masaru Taniguchi explica de várias posições, de vários ângulos, para adaptar-se à cultura de cada povo, de cada nação deste mundo, a verdade única e universal, homem, filho de Deus perfeito. Então vamos mais um pouquinho aqui. No livro Contos da Verdade consta a seguinte história. Há muito tempo atrás existiu um reino muito rico, cujo rei desejava torná-lo mais rico do mundo. Para tanto, publicou uma nota oficial incentivando o povo a fazer poupança. Ele tinha certeza de que depois de um ano constataria, através de um levantamento, que a riqueza do país aumentara. Mas, passado um ano, verificou-se, após a realização de um estudo econômico, que não houve crescimento econômico. Os números levantados foram exatamente os mesmos em todo o país. O rei concluiu então que a economia não havia crescido porque, sem dúvida, alguém desobedecera às suas ordens e, chamando os seus discípulos, os seus subordinados, determinou que os responsáveis pelos gastos excessivos fossem severamente punidos. Um ano mais tarde foi feita a nova pesquisa e verificou-se que também dessa vez a economia não havia crescido. Achando que a situação não poderia continuar assim, o rei concluiu que se não fizesse a população economizar ainda mais, a riqueza não aumentaria e tentou agir com maior rigor a fim de evitar que a população gastasse dinheiro. Nós tivemos uma experiência recente com esse advento da pandemia. A pandemia que se instalou no país, no mundo, é o efeito. A causa está aqui, na mente de cada um de nós. Ninguém pode se eximir dessa responsabilidade, porque neste exato momento em que estamos vivendo aqui, essa experiência humana, tudo o que acontece neste mundo é da nossa responsabilidade. Não queira se eximir desta responsabilidade, senão você não estaria aqui. Então, buscar a causa é fazer uma reflexão, reconciliar-se com todas as coisas, obedecer aos protocolos das autoridades é contribuir para minimizar o efeito. A causa não está lá no laboratório, a causa não está no cientista, a causa está na mente de todos nós. Então, estudando a verdade da vida, você pode se posicionar corretamente diante de qualquer circunstâncias adversas. Não é? Um ano mais tarde, houve um ministro que, preocupado com a situação e deduzindo que se o povo não gastar dinheiro, a riqueza do país não aumentará, chamou o maior astrônomo do país e fez com ele uma reunião secreta. Depois de algum tempo, esse astrônomo anunciou que, segundo seus cálculos, daí a 3 anos, o cometa Halley se chocaria e destruiria o planeta Terra e toda a humanidade. E assumiu total responsabilidade sobre essa declaração, concordando em ser condenado à morte caso errasse na previsão. A população desse reino, considerando que de nada adiantaria poupar, já que em 3 anos todos morreriam, decidiram gastar tudo o que possuíam. Por outro lado, os funcionários do órgão governamental encarregado de prender quem gastasse em excesso, concluindo que de nada adiantaria economizar, já que o mundo seria destruído, e eles também, resolveram relaxar a inspeção.
Nisso, as mercadorias que até então estavam encalhadas começaram a ser comercializadas. Assim, o comerciante que começou a vender a sua mercadoria passou a adquirir mais produtos. Como todos passaram a consumir, as indústrias começaram a produzir em grande escala. Com isso, a riqueza do país aumentou. Com o aumento da demanda, em 3 anos o país prosperou muito. Eu passei por uma experiência mais ou menos parecida. Durante o período em que eu morei no Japão, naquela época, há quase 3 décadas atrás, o Japão passava por uma recessão preocupante. E o governo, então, injetou na economia do país bilhões e bilhões de dólares para que o povo tivesse crédito e consumisse e gastasse para recuperar a economia. Parece ser uma coisa incoerente. Numa crise, gastar mais. Mas as autoridades sabiam que se gastasse mais, girava a economia, fazia realmente funcionar a economia e o país pudesse, então, superar aquela crise, não é? Uma observação. O que é o dinheiro? Dinheiro é um instrumento mais inteligente que o homem, através da inspiração, inventou para facilitar a troca de serviços e de favores, para trocar informações, para trocar produtos. E ao invés, então, de trocar um produto por outro, instituiu-se o dinheiro. Ao invés de dizer 1.000 obrigados, paga R$1.000. Ao invés de dizer 1 milhão de obrigados, paga-se R$1 milhão, ou dólares ou euro. Enfim, o dinheiro é o sinônimo de gratidão sua, minha, para com aquele que me prestou alguma contribuição. Portanto, quanto mais você agradecer, mais recursos virão para você. Porque está escrito nas revelações divinas, somente através do sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Então, quanto mais gratidão você exteriorizar, manifestar, mais as virtudes divinas fluirão através do seu projeto, da sua pessoa e das suas atividades. Este é o significado do dinheiro. Achar que o dinheiro é poder, é status, leva você à destruição. Todas essas adversidades que ocorrem no mundo, esta guerra lá no leste europeu, é tudo em função de objetivos de conquistas materiais. Se nós pararmos para pensar e fazermos uma reflexão, você não precisa empunhar armas para ir lá guerrear, mas se você fizer do seu coração um momento, um lugar de puro amor e gratidão, você estará contribuindo, então, para a paz mundial. A população desse reino, considerando que de nada adiantaria poupar, assim chegou o dia em que ocorreria a colisão do cometa e a Terra seria destruída. Praticamente toda a população se postrou diante do oratório, rezando: salvai-nos, ó misericordioso Buda. O cometa, entretanto, não deu mostras de que iria colidir com a Terra. A população, considerando que mesmo o maior astrônomo poderia errar no cálculo do dia da colisão, esperou por mais alguns dias, mas o cometa passou sem colidir com o planeta. E assim a teoria acabou caindo por terra. O ministro então mandou prender o astrônomo, mas pediu ao rei: por favor, não mate o astrônomo, eu peço perdão em seu nome. Para o rei, o astrônomo mentiu sobre o cometa. Supondo que as finanças do país deveriam ter diminuído, pois durante 3 anos o povo havia feito extravagâncias, determinou a realização de um novo censo nacional para verificar se o dinheiro havia diminuído. Assim foi feito um levantamento do capital existente nos bancos e em mãos da população, mas verificou-se que o dinheiro se mantinha inalterado. Pelo contrário, a quantidade de roupas e vários outros produtos estocados nas casas da população havia aumentado. Aí então o ministro confessou ao rei: na verdade o astrônomo anunciou aquela teoria baseada numa trama planejada por mim. O astrônomo não tem culpa, condene a mim a morte. O rei compreendeu que, de fato, a teoria econômica do ministro estava correta, que dinheiro é algo que não aumenta por mais que se economize e que, por mais que se gaste de forma global, não diminui. Para quem já está conosco há algum tempo, conhece os princípios da Seitanoye, sabe exatamente o que está falando aqui, não é? Tudo aquilo que você tem, ele só aumenta se você
dar. É dando que se recebe. Então, quando você tem um dinheiro poupado e gasta esse dinheiro, você consegue fazer essa riqueza circular e, de outra forma, acaba retornando para você mesmo. O rei publicou uma lei ordenando que todos gastassem o máximo possível. Assim começou a aumentar grandemente a venda de produtos que até então eram apenas produzidos e não comercializados. As indústrias começaram a prosperar, a energia que estava adormecida sob a forma de desemprego passou a ser reativada através da mão de obra e a riqueza do país aumentou, dando início assim a uma era áurea. Este é um conto que expressa a teoria econômica da Seichonoye, que utiliza verdadeiramente a lei mental. Henry Ford, o rei do automóvel quando jovem, era um pobre operário, mas após a meia-idade tornou-se um magnata possuidor de riqueza astronômica. Ele conseguiu isso porque aplicou o princípio mental da livre circulação da riqueza. Quando o pensador norte-americano Ralph Waldo perguntou como conseguiu acumular toda essa riqueza se há 25 anos nada possuía, ele respondeu: o quê? Não é verdade que há 25 anos eu nada possuía. Todos possuem infinita riqueza, desde o início. Apenas não descobrem isso. É justamente essa conscientização que nos possibilita obter infinita riqueza. Vejam bem, esse é o pensamento de um dos maiores, é o rei da indústria automobilística. Há muito tempo atrás, quando eu fiz a primeira viagem para o Japão, eu fui conduzindo um grupo de brasileiros para visitar o mestre Masaharu Taniguchi em sua residência em Nagasaki. E, segundo o endereço, nós estávamos em frente à casa do mestre, que nada a distinguia das demais residências nas proximidades. E os meus amigos que estavam comigo chegaram a duvidar que naquela casa modesta, simples, morava o supremo presidente da Seichonoye, o fundador Masaharu Taniguchi. Mas lá estava claro o nome do morador da residência, Masaharu Taniguchi. Imaginavam os meus colegas que, por ser o supremo presidente, talvez ele morasse num palácio ou numa casa, numa mansão suntuosa, desfrutando de todo o conforto, né, de uma posição superior. Mas ele não. Morava numa casa modesta, com apenas aquilo que era necessário. E quando o mestre nos recebeu, eles entraram dentro da casa e viram que dentro da casa também não havia nada daquilo que era normal. E aí então veio a reflexão, né? O que é riqueza? Vocês não calculam qual o patrimônio que o mestre Masaharu Taniguchi arregimentou para a Seichonoye através de movimentos. Mas ele, que era o fundador, permanecia de forma natural. Apenas fazendo da vida humana uma vida divina, crendo na vitória infalível, mantendo sempre o sentimento natural. Foi uma grande lição para aquela turma que estava comigo, em ver, constatar em loco a veracidade dos ensinamentos do mestre Masaharu Taniguchi. Não é? Nós também podemos ter domínio da matéria, podemos ter acúmulo de patrimônio e de riqueza. Mas de que utilidade tem tudo isso se você não compartilhar? Para começar, tudo isso que você adquiriu como sua propriedade foi conquistado através da colaboração de vários milhares de colaboradores para que você chegasse a essa situação. Então, por mais bem-sucedido que você seja materialmente, se não houver o sentimento de gratidão e de compartilhamento nessa conquista, ele não tem nenhum significado no plano de Deus, não é? Vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Não se desiludir jamais. É infinita a riqueza existente no universo. Se sua profissão ou seu trabalho prospera ou não, depende da sua postura mental. Deus não é parcial nem avarento. É em absoluto. A provisão infinita que vem de Deus está imanente em todo lugar, como o ar ou as ondas de rádio. Basta pegá-la, que tudo está à nossa disposição. Quando alguém ingere uma quantidade de alimento que não pode aproveitar, este entra em decomposição dentro do estômago e intestino, as bactérias proliferam, produzindo toxinas e prejudicam a saúde dessa pessoa.
Da mesma forma, se você receber uma quantia de dinheiro e, em vez de fazer bom proveito dele, passar a desfrutar os prazeres perniciosos ou endividar-se fazendo especulações na bolsa de valores ou apostando em corridas de cavalo, poderá arruinar a sua vida. Por isso é que a lei de Deus funciona de tal forma que a pessoa só recebe a riqueza em quantidade exatamente igual a que ela pode utilizar. Portanto, se você deseja usufruir livremente uma grande riqueza, é preciso, antes de tudo, cultivar a sua capacidade de fazer bom uso dela. Suponhamos que alguém pergunte, o que você faria se lhe dessem 1 milhão de ienes? Se a pessoa não for capaz de responder imediatamente, usarei esse 1 milhão de ienes para tal finalidade? Podemos afirmar que essa pessoa não está qualificada para receber tal riqueza. E a pessoa fala, se eu receber isso, eu faço aquilo. Mas quase na maioria, ela faz o quê? Algo que possa satisfazer o seu egoísmo, a sua posição social, a sua vida material de forma mais confortável possível. Não é? Mas a nossa vida, ela não é estética, ela é ética. E se não houver a ética, não tem fundamento nenhum. A riqueza se aproxima de você em quantidade proporcional à sua capacidade de fazer bom aproveitamento dela. Quando a capacidade de lotação da academia de Akasaka foi ficando limitada, chegando ao ponto de não comportar o número de seminaristas, uma academia muito maior foi construída em Harajuku, Shibuyaku, Tóquio. O mesmo acontece com as academias de regionais. Quando elas preencherem a capacidade de utilização, a construção de uma outra academia acontece de maneira natural. O importante é cultivar, antes de tudo, a capacidade interna. Aqui no Brasil também. A primeira academia construída foi a Academia de Ibiúna. E vinha gente de todo o norte e do sul, de todo o Brasil para a academia. Chegávamos a ter superlotação. E aí então surgiu a ideia de construir academia no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, para que as pessoas daquela região não tivessem que vir até São Paulo e Ibiúna, mas pudessem então ter acesso aos ensinamentos nas suas respectivas academias. Se juntarmos tudo o que acontece simultaneamente nas academias, não há nenhuma academia que possa comportar o número de seminaristas. A fé não colocada em prática não adquire força. De acordo com os princípios acima citados, se quisermos manifestar a riqueza, devemos proceder da seguinte forma: incutir com firmeza até as profundezas da mente a verdade fundamental de que a provisão de Deus é infinita e que Deus jamais exige a pobreza do ser humano. Você acha que se Deus é perfeito, maravilhoso, ia fazer a pobreza que não é condizente com o que Deus faz? Você acha que a infelicidade, que a doença, Deus faria isso para submeter a sua criação a essas provações? Certamente que não. Isso acontece porque nós acreditamos nessas coisas equivocadas. Nós acreditamos na possibilidade de ser carentes, de ter problema de saúde, de viver em desconforto. Somos nós que definimos. Quando Jesus disse, seja-te feito conforme a tua fé. E certamente, se essa pergunta for feita, com certeza a maioria vai dizer que tem fé. Tem fé em quê? Você não sabe responder. Tenho fé em Deus. Mas se você não sabe quem é esse Deus, como é que fica a tua fé? Qual é a credibilidade de acreditar em algo que você não tem definição? Se Deus é perfeito, você é perfeito. Então, se você acredita em Deus e não acredita em você, está tudo errado. Não há um mínimo de possibilidade de que Deus vai agir atrás de você. Por quê? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o Espírito Santo individualizado desta mente universal, desta vida universal, desta lei universal, dentro de um corpo humano, passando por uma experiência no mundo terrestre. E essa capacidade latente que esse Espírito Santo trouxe está dentro de nós. Dentro de nós, eu digo, não é dentro desse corpo carnal, dentro da nossa existência real, da nossa imagem verdadeira. E, logicamente, obedecendo às leis do plano fenomênico, às leis do plano físico, em harmonia absoluta com esta lei universal que rege o universo,
você está plenamente qualificado para manifestar Deus aqui. Mas para que haja esse equilíbrio absoluto entre a lei vertical, imagem verdadeira, e o mundo horizontal, mundo fenomênico, é preciso ter o equilíbrio. É esse equilíbrio que nós precisamos estar constantemente vigiando e buscando o ponto absoluto. Aí então manifesta o Deus seu interior. Aí você manipula todos os recursos materiais, obedecendo às leis do plano físico, e projeta para o mundo fenomênico o paraíso de Deus. Só assim nós podemos entender essa verdade. A nós, tudo foi dado de acordo com a nossa necessidade de sobrevivência. Quem aqui já fez aquele exame de tomografia, onde você deita lá e coloca uma máquina, e aí diz, respire fundo, encha os pulmões e segure. Quem já fez isso sabe qual é a sensação. Você está doido para soltar o ar e respirar de novo. Quando chega aquela voz e diz, solte o ar e respire normalmente. É um alívio incrível. E esse ar que a gente respira ininterruptamente durante toda a nossa vida é essa vida universal que flui através do oxigênio para dar manutenção à existência desse corpo material. E você só respira o necessário. Ninguém respira guardando o ar lá atrás para quando precisar ter bastante. Você só usa o necessário. Tudo que vai além do necessário torna contra a nossa vida. Experimente ficar com o ar preso no seu pulmão durante 1 minuto, sem expirar e inspirar novamente. É uma sensação de desconforto absoluto. Isso se processa de uma forma natural. Comer também. Ninguém vai sentar a uma mesa e se empaturrar de comer, porque ele sabe que logo em seguida ele vai ter consequências desagradáveis. Mas ele come o suficiente e diz, eu estou satisfeito. Tudo é feito na medida certa. O dinheiro, o patrimônio, também vem na medida certa em que você está apto a gerenciar, a fazer desse trabalho, desse resultado, conforto e bem-estar para o seu semelhante. Isso é que você leva à sua prosperidade. E a prosperidade não se mede por cifrões ou por patrimônio. Se mede pelo bem-estar e pela felicidade que a sua participação proporcionou aos seus semelhantes. O mestre Masaru Taniguchi sempre dizia isso. Sempre foi enfático. E tudo o que ele fez, da qual nós respeitamos e veneramos o mestre, pela coerência das suas atitudes. Proporcionou milhões de pessoas nesse planeta para viver bem, para encontrar a verdade e desfrutar a vida infinita de Deus. Por isso reverenciamos o mestre. Por isso agradecemos a ele. Por isso na meditação sempre buscamos realmente o nosso Deus interior. Shin-So-Kan. Ver e contemplar Deus do seu interior. Já falei algumas vezes, ninguém sai de casa hoje sem o celular no bolso. E não adianta levar o celular se ele não tiver bateria. Para isso, é preciso recarregar a sua bateria. O Shin-So-Kan é a internet que nos conecta com o universo. E quando estamos conectados com o universo, o que você precisar é só digitar aqui alguns números ou aplicativos, e você tem na sua frente à disposição de todos os recursos que ele pode nos proporcionar. Então, praticar o Shin-So-Kan todos os dias sem falta, ler a leitura da Sutra Sagrada, conecta você com esta mente universal, com esta vida universal. E aí, não importa o que você está vivendo agora, tudo vai fluir de forma natural. Mesmo que temporariamente possa estar adversa, mas ela se restabelece o mais rápido possível, não é? Então, pratiquemos o Shin-So-Kan diariamente. Façamos a leitura da Sutra, porque a leitura da Sutra, no capítulo Deus, quando você ler atentamente, você vai ter a consciência absoluta do que é Deus. E depois você vai ver o que é espírito, e o que é matéria, e o que é realidade.
E o que é sabedoria? O que é ilusão? O que é o pecado? E conclui na conscientização do que é o homem verdadeiro, não o homem material. Aí, quando você chega nessa conscientização, tudo se processa da forma mais natural possível. Entender que você é filho de Deus perfeito só será real quando você admitir e aceitar qualquer pessoa, independente da circunstância, como filho de Deus perfeito também. Aí você encontra, porque Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar ao próximo se você vê nele deficiências e carências? É impossível amar alguém na qual você vê defeito. Mas quando você vê a perfeição do Filho de Deus, então você pode dizer, eu entendi que eu também sou filho de Deus perfeito. Seja-te feito conforme a tua fé. Você questiona isso? Não, por quê? Porque foi Jesus que disse. Não dá para discutir isso. Se é assim, o que você vive agora, não importa que circunstâncias, não importa por mais difícil que possa parecer a sua situação, ela é exatamente o resultado da fé que você professou até agora. Ou então, você está perdendo tempo na vida. Você está acreditando em quê, afinal? Deus não age por piedade. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Se aquilo que você vivencia agora é resultado da tua fé, e se Deus lhe deu exatamente aquilo que você acreditou, não tenha outra alternativa senão agradecer a todas as coisas do céu e da terra, independente da circunstância. E somente através desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Não adianta sentar, rezar, praticar o Shinsokan implorando a Deus. Se você não aceitar o que você está vivendo agora, com o coração planificado de gratidão, tudo cai por terra. Então, prosperar nos negócios, o que é? É você ter a oportunidade de compartilhar com o maior número de pessoas possível dos benefícios da sua atuação, da sua atividade. Não é balanço financeiro, não é resultado de aplicações que significa prosperidade, mas é o compartilhamento de bem-estar com as pessoas. Quantas e quantas milhares de pessoas nos proporcionaram bem-estar sem que nós possamos saber quem foi o autor daquilo, mas nós desfrutamos no transporte, na alimentação, em todo o trabalho, dos recursos que nós usufruímos, da tecnologia. Tudo isto é um conjunto de compartilhamento das ideias divinas. E quando você vê e contempla Deus através da meditação Shinsokan, você recebe intuitivamente todas aquelas revelações que o mestre Masaharu Taniguchi recebeu. Sem aquela pretensão de querer ser um novo líder, de querer se destacar na sociedade, mas com a gratidão de poder contribuir dentro das suas características, dentro do Espírito Santo que habita o seu interior, aquilo que lhe é concernente no seu dia a dia, no seu cotidiano, para o bem-estar da humanidade. Nesse momento, centenas, milhares de preletores, divulgadores e praticantes da Seichonoye, principalmente os praticantes, porque algumas vezes pode acontecer de mesmo sendo um preletor ou um divulgador, não pratica os ensinamentos de forma natural. E ele repete diariamente, manter sempre o sentimento natural, fazer da vida humana uma vida divina, ver sempre o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. Não importa em que circunstância estamos vivendo, precisamos ser gratos ao fato de que aquilo está acontecendo. Porque aquele fato nos remete a uma reflexão. E na reflexão nós buscamos, então, a harmonia, a paz. E quando isso é conseguido, então prevalece a vontade de Deus. Precisamos, sim, estudar, ler bastante, buscar informações. E o que está acontecendo agora é apenas um momento de informações. Aprender só na prática. Ninguém aprende a nadar se não cair na piscina. Ninguém aprende a dirigir se não pegar um automóvel e sair dirigindo. Tudo se aprende na prática. Portanto, querem aprender realmente
o que é ser filho de Deus perfeito, pratique. Você tem 24 horas por dia. Você não tem um segundo a mais, nem um segundo a menos do que todos nós. Pratique os ensinamentos. Você é livre, tem livre-arbítrio. Por ter livre-arbítrio, você é responsável por tudo aquilo que lhe acontece. Querer incutir a terceiros os resultados que não lhe satisfaz é criar um ciclo vicioso na nossa vida. Assuma a responsabilidade. Você é único. Você é filho de Deus perfeito. Quando você assumir a responsabilidade, os problemas todos começam a encontrar a solução por si próprio. Tudo se restabelece no seu devido lugar. Não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem doença, não há quem seja miserável. Dentro desta posição que você só adquire quando você praticar o Shinsokan. Quando você praticar tudo aquilo que você leu nos livros, tudo aquilo que o mestre nos possibilitou como informação. São vários livros buscando vários ângulos para se adaptar à sua característica, para se adaptar à sua cultura de cada povo, de cada nação e de cada época. Aquela verdade universal, imutável, que Jesus pregou e que Buda pregou mais recentemente. Isto é o homem, espírito. Né? Então, quando você lê a Sutra, leia-o atento a todas as linhas e todas as palavras proferidas. Leia claramente, pronuncie claramente as palavras contidas na Sutra, para que você se conscientize e apreenda realmente a essência daquilo que está escrito na Sutra. E aí realmente você adquire tranquilidade. Não venha com essa ideia de que ler 49 dias a Sutra resolve um problema, de que se ler 1000 vezes a Sutra resolve outro problema, de que se praticar o Shinsokan 10 vezes por dia resolve o problema. Tudo isso são meras sugestões para que na prática disso você adquira o conhecimento de que você é filho de Deus perfeito. Se for apenas para cumprir uma formalidade, o resultado será bastante limitado também. Então, querem prosperar? Não pensem que querem prosperar. Diga, eu sou próspero. Querer é algo ainda muito indefinido. Você vê a incoerência que nós utilizamos no nosso dia a dia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Quando o espírito desse Deus Todo-Poderoso entra em vibração, se torna palavra, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser. Está escrito na Sutra. Mas nós, que sabemos que Deus é onipotente, onipresente, combinamos com ele sempre na condicional. Se Deus quiser. E aí, como é que fica? Como é que alguém que é onipresente, onipotente, vai definir o que é se quiser? Então, o poder da palavra está à nossa disposição. Eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo, sou vencedor, sou saudável, sou inteligente, sou próspero, sou capaz. Afirma isso categoricamente. Não precisa gritar para o público, não precisa falar em praça pública. Fale para si mesmo. Eu sou perfeito, sou saudável. Entra em vibração, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser no nosso dia a dia. Recentemente estava conversando com alguém e alguém disse: Seu Tamaro, o senhor fechou os restaurantes? Sim, fechei. Fechamos todos os nossos restaurantes. E como é que fica? Está tudo bem. Mas como tudo bem? Você não perdeu muita coisa? Bom, materialmente falando, perdi muito. Mas se o meu conhecimento da Seichonoye for algo que fica abalado, porque eu perdi tantos cifrões no mundo material, o que me valeu a Seichonoye durante toda a minha vida? Eu vou logo calcular o que eu perdi e o que eu deixei de ganhar? Material? Contraria todos os princípios de que eu sou filho de Deus perfeito. Continuo vivo, com saúde, com uma família maravilhosa. Isso é tudo o que eu tenho, isso é imutável. Agora, bens materiais, lá no passado eu não tinha. Se eu conquistei alguma coisa, foi graças à minha crença. Se agora aconteceu essa pandemia, por isso que eu digo,
o resultado dessa pandemia é minha responsabilidade. Eu não posso dizer que por causa de fulano, de ministro de saúde, eu perdi tudo. Isso é contrário aos princípios da Seichonoye. Continuo intocável. Sou filho de Deus perfeito. Se eu partir agora, nada vai mudar. Né? Então nós precisamos ler e buscar informações. É o que os senhores estão tendo neste exato momento. E tem oportunidade de buscar informações nas suas associações locais, nas suas regionais, nas academias. E ao tomar conhecimento dessas informações, pratique aquilo que você quer e você vai ver o resultado. Mas não fica medindo o resultado se lhe é conveniente ou não é conveniente. Reflexiona sobre o resultado. E aí você busca cada vez mais a coerência. Para isso é preciso ter disciplina. Ser tolerante ou ser condescendente não é a harmonia do fundo do coração. Ter disciplina. Acordar todo dia naquele momento em que foi definido. Praticar o Shinsokan. Fazer a leitura da Sutra. Atento, focado naquilo que está lendo, naquilo que está vivenciando. Aí você sai de casa, realmente, pronto para o que der e vier. Eu já falei isso em algumas oportunidades. Uma vez eu estava orientando um seminário para preletores na Academia de Biúna. E passando no corredor, eu ouvi uma conversa alheia entre preletores, na qual dizia: é necessário vir à Academia de Biúna sempre para carregar as nossas baterias. Aquilo soou como uma coisa muito estranha para mim. E quando eu tive a oportunidade de subir ao palco para falar, eu disse: quem é que está com a bateria descarregada aqui na academia? Quem é que veio aqui para carregar a bateria? Que eu saiba, a bateria descarrega quando fica inativa, quando fica parada por muito tempo. Lugar de carregar a bateria não é aqui na academia. Quando você está em atividade constante, está manifestando a sua capacidade, a bateria estará sempre 100% carregada. Não citei nome, nem pessoas, mas foi um recado bem dado. Porque se a pessoa pensa que vai para a associação local, para a academia, para recarregar as baterias, e depois volta com a bateria carregada e não usa, a bateria vai descarregando naturalmente. Né? Isso é importante para nós. Quer manter a convicção de que é filho de Deus perfeito? Pratique diariamente os ensinamentos da Seichonoye. Veja sempre o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. Mesmo diante de todas as circunstâncias. Parece difícil você ligar a televisão, ver rádio e tal, e ouvir tanta besteira aí, que é fruto dessa cultura materialista, mas você precisa estar convicto. Precisa ter disciplina para ver somente o lado positivo das coisas e fatos. E aí então você vai ver o que é prosperidade. Prosperidade é evolução constante, infinita na nossa vida. Não é chegar a um patamar material para dizer que é um vitorioso. Você já é vitorioso agora. Seja-te feito conforme a tua fé. Muito obrigado a todos. Do fundo do coração, continuem estudando e praticando a Seichonoye. Muito obrigado. Sejam todos abençoados por Deus. Muito obrigado. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seichonoye é capaz de oferecer.
Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade, homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seicho-no-ie num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-ie do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ie do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ie do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257 ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!